Olá, vamos estudar, né, a última unidade de concentração, dando sequência ao estudo das unidades de concentração. Essa agora é a unidade de concentração em mol por litro, tudo bem? Só que antes temos que estudar, entender o que é esse mol. Para isso, vamos estudar as relações de massa. Então, o primeiro ponto é a unidade de massa atômica. Qual é a unidade para medir massa de átomos? Bom, como átomos é algo microscópico, os cientistas criaram uma unidade a nível microscópico. Buscou-se um padrão a nível microscópio, né, para poder comparar com as diversas massas dos átomos que nós conhecemos. Então, utilizou-se aí, pessoal, o carbono 12. Então, imagine que a gente pegou aqui o carbono, a massa do carbono, os átomos, eles existem na natureza na forma dos isótopos. O carbono existe o isótopo de massa 12, o 13 e o 14. Pegou-se o isótopo de massa 12, desculpa, por ter uma massa um pouco mais arredondada, vamos dizer assim, uma massa mais com o número inteiro possível. Uma massa mais com o número mais inteiro. Tranquilo? Bom, enfim, escolheu-se o carbono 12. Dividiu a massa dele em 12 partes. Pegou a 12ª parte, ou seja, 1/12 da massa do carbono, e atribuiu a essa massa um U, e atribuiu a ela como sendo uma unidade de massa atômica. Então, 1/12 do carbono equivale a 1 U. Para você ter uma ideia, para você poder mensurar quanto equivale esse 1 U nada mais é do que aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Para você ter uma ideia, então é um valor muito, mas muito pequeno, tá certo? Nenhuma balança convencional consegue mensurar isso aqui. Só em laboratório com um aparelho chamado de espectrômetro de massas. Então, a massa atômica nada mais é do que uma massa, é a massa dos átomos expressa em U. A massa do hélio é 4,0030, ou seja, 4U. A do flúor, 18,9984, seja 19U. A do alumínio, 26,9815, seja 27U, aproximadamente. Tranquilo? Então, a massa dos átomos, a massa atômica, MA, nada mais é do que a massa dos átomos expressa na unidade de massa atômica, que é o U. Beleza? A massa molecular, MM, é a massa da molécula, expressa em U. Então, observe que na estrutura do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, temos 4 átomos de oxigênio, um de enxofre, que é o S, e 2 de hidrogênio. Então, a gente pega 2 vezes 1, onde a massa do hidrogênio é 1, enxofre 1 vezes 32, aqui você tem as massas expressas em U, como vocês estão vendo aqui do lado, tá vendo? Hidrogênio 1U, oxigênio 16U, enxofre 32U. Então, prosseguindo, oxigênio são 4 vezes 16. Então, observe aqui que essas massas estão tudo expressas em U. Todas elas expressas em U. Tranquilo? Que é a unidade de massa atômica. Então, uma molécula de ácido sulfúrico tem uma massa de 92U. Beleza? Um exemplo agora, a molécula da água. Você pega 2 átomos de hidrogênio vezes 1, dá 2. Um átomo de oxigênio vezes 1 dá 16. Então, você tem a massa de 18U, já que a massa de um átomo de oxigênio é 1, e a de um hidrogênio é 1, e a do oxigênio é 16. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, vai dar 2 mais 16 dá 18. 18U é a massa de uma molécula de água. Beleza? Vamos a um exemplo aqui. Ó. A massa molecular da sulfanilmida, que tem essa fórmula C6H8N2O2S, tá aí para vocês as massas de cada elemento em U. É só pegar aí. Ó. Carbono são 6 átomos, 6 vezes 12. Hidrogênio é 8 vezes 1. E aí você tem nitrogênio é 2 vezes 14, que a massa é 14 do nitrogênio. Oxigênio 2 vezes 16. Enxofre 1 vezes 32. Somando tudo, vai dar aí 172U. Então, a alternativa é assim que calcula a massa molecular, a massa das moléculas. Então, você tem aqui a massa de uma molécula de sulfanilmida. Tem uma massa de 172U. Tranquilo? E a constante de Avogadro? Olha que legal.
Constante de Avogadro é o número de entidades, seja moléculas, átomos ou íons, existente em uma massa em gramas igual à massa em U. Olha lá, em uma massa, a constante de Avogadro, como não já diz, é uma constante, é um número, tá certo? Que existente, né, que contém uma massa, que está contido em uma massa em gramas, que é numericamente igual à massa expressa em U. Tranquilo? Esse valor aí corresponde a 6,022 vezes 10 a 23, ou aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Vamos tentar entender esse número aí. Por exemplo, ó, em uma massa de 56 gramas de átomo de ferro, de novo, em uma massa de 56 gramas de átomo de ferro, lembrando que a massa de um átomo de ferro é 56 U. Observe, olha, toda vez que nós temos uma massa em gramas, onde o valor numérico é igual à massa em U, então naquela amostra, naquela massa, eu vou ter exatamente 6 vezes 10 a 23 átomos. O que isso quer dizer? Um átomo, acompanha o raciocínio, um átomo de ferro tem uma massa de 56 U. Porém, 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro vai ter uma massa igual a 56 gramas. Observe que quando a gente troca a unidade de U para grama, a gente sai do mundo microscópico e vai para o mundo macroscópico. Essa foi a jogada de Amêndel Avogadro, desse cientista, desse químico. Por quê? Veja só, é impossível trabalhar em laboratório com apenas uma única molécula. E aí, como vamos fazer os cálculos químicos? Trabalhando com a única molécula, não dá. Então, qual foi a jogada? Trabalhar com um montante de molécula, onde a massa dessas moléculas, né, o valor numérico dessa massa, né, que eu estou manipulando no laboratório, esse montante de moléculas, a massa dela fosse numericamente igual à massa em U. Por quê? Porque eu vou trabalhar no mundo macroscópico, no laboratório, com a quantidade que eu posso mensurar, pegar, e o valor numérico é igual ao mundo microscópico. Ou seja, eu vou trabalhar no mundo macroscópico como se estivesse trabalhando no mundo microscópico, porque eu vou manipular com um valor numérico no mundo macroscópico, né? Que se eu estivesse trabalhando no mundo microscópico, eu manipularia com o mesmo valor numérico. Ou seja, no microscópico eu trabalho com 56 U, no macroscópico, que é o que realmente acontece, eu trabalho com 56 gramas, sabendo a quantidade de unidades presentes naqueles 56 gramas, que é justamente a constante de Avogadro, que é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos. Outro exemplo aqui, ó, da água. Uma molécula de água, nós já calculamos a massa. Ó, em uma molécula, deixa eu apagar aqui, rapidinho, que ficou errado. Em uma molécula, ó, em uma molécula de água, nós temos uma massa de 18 U, não é verdade? Mas se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? De água. Se pegarmos esse montante de moléculas de água, como esse montante aqui é a constante de Avogadro, então eu vou ter 18. 18 o quê? Gramas, tá certo? Porque a quantidade de unidades existente em uma massa em gramas, numericamente igual à massa em U, é justamente 6 vezes 10 a 23 moléculas, beleza? Ok? E esse valor de 6 vezes 10 a 23 moléculas é chamado na química de mol. Beleza? Então, ó, 1 mol de átomos, 1 mol de moléculas, 1 mol de fórmulas, 1 mol de íons, 1 mol de elétrons.
é a quantidade de matéria que contém 6 vezes 10 a 23 átomos, 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 vezes 10 a 23 fórmulas, 6 vezes 10 a 23 íons, 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja, a constante de Avogadro é chamada de mol. Esse mol quer dizer amontoado, tá certo? Se você não é abreviatura de molécula, quer dizer amontoado, beleza? Então, olha, não esqueça disso. Uma massa em gramas, numericamente igual a massa em U, sempre vai ter 1 mol de entidades, tá certo? Porque o mol é a constante de Avogadro. Beleza? Então lembre disso. 1 mol é 6 vezes 10 a 23. 2 mols é 12, né? Vezes 10 a 23. 4 mols é 24 vezes 10 a 23, o quê? Coisas. Tranquilo? Então lembre sempre disso. 1 mol equivale à constante de Avogadro, beleza? Que é 6 vezes 10 a 23. E essa quantidade está presente em uma massa em gramas, numericamente igual à massa em U. Tudo bem? Prosseguindo. O que é massa molar? Simples. É a massa que contém 1 mol de entidades, ou seja, 6 vezes 10 a 23. Tá certo? E sua unidade é sempre gramas por mol. Beleza? Esse grama vezes mol, olha aqui, ó. Gramas por mol. Tudo bem? Observe que se a gente pegar esse mol e colocar multiplicando, já que ele está dividindo, vai ficar grama vezes mol. E aí aqui é como se tivesse o número 1. Então, inverte aqui, ó, menos 1. Então, a unidade é gramas por mol. Beleza? Então, vamos aqui, ó, exemplos. O mercúrio tem uma massa atômica 201 U, ou seja, é a massa de um átomo de mercúrio. Beleza? 201 gramas é a massa de 1 mol, ou seja, contém 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. Tranquilo? Que constituem 1 mol de átomo de mercúrio, porque o mol é 6 vezes 10 a 23, que pesa 201 gramas. Legal, né? De novo, a massa, uma massa em gramas numericamente igual a massa em U, vai conter 1 mol de átomos, que equivale a 6 vezes 10 a 23, né, entidades, átomos, moléculas ou íons. Beleza? Então, a massa, esse emissão aqui, que é a massa molar do mercúrio, do Hg, é 201 gramas por mol. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada mol de mercúrio, tá certo? Ó, vou colocar aqui no cantinho. Cada 1 mol de Hg tem uma massa de, o quê? 201 gramas. É isso aí, interpretando esse valor 201 gramas, beleza? Muito bem, agora para a água. A água, uma massa atômica dela, que é a massa de uma molécula, ou melhor, a massa molecular, né? 18U. A massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, 18 gramas. Então, em 18 gramas contém o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas, que constituem 1 mol de moléculas, que pesam 18 gramas. Legal, né? Então, mais uma vez, olha, em 1 mol, ó, em 1 mol de H2O, 1 mol de H2O pesa 18 gramas. Beleza? Tranquilo? Não esqueçam desses detalhes. E agora vamos ao exercício. Um extintor de incêndio destinado ao uso em equipamentos eletrônicos contém 5.060 gramas de dióxido de carbono, CO2. Quantos mols de moléculas dessa substância há no extintor? Então, eu quero saber quantos mols existem em 5.060 gramas de dióxido de carbono, de CO2. Vamos fazer uma continha aqui. 1 mol de CO2 pesa o quê? Uma massa de 44 gramas. E professor? É sim, porque se você for analisar aqui, ó, CO2. Nós temos aqui, ó, 2 átomos de oxigênio, então seria 2 vezes 16, ó, que vai dar 32. Aqui agora, eu tenho um átomo de carbono vezes 12, que vai dar 12. Somando aqui agora, nós temos, ó, 44 o quê? 44U. 44U é a massa de uma molécula de CO2. Então, 1
molécula de CO2 tem uma massa de 44U. Agora, 1 mol de quem? De CO2 vai ter uma massa de 44 gramas, como vocês estão vendo aqui embaixo. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Olha aqui, ó, 1 mol de molécula de CO2 tem uma massa de 44 gramas. Tranquilo? Então, número de mols de molécula de CO2, número de mols que existentes em 5.070 gramas, está aqui. Olha lá, o número de mols é 115. Existe uma formulazinha para a gente calcular o número de mols, que vem dessa própria regra 3, que é a seguinte: número de mols é a massa dividido pela massa molar. Mas o que faz? Essa formulazinha vem dessa regra 3. Olha só, porque aqui você não vai multiplicar extremos vezes meios. Então, ó, número de mols vai ser a massa, que é 5.060, dividido por quanto? Dividido por 44. Então, o número de mols vai ser igual a 115 mols. Beleza? Tranquilo? Então, observe que uma massa de 5.070 gramas de gás carbônico equivale a 115 mols. Tranquilo? Então, essa transformação que fizemos agora é muito importante, tá certo? Pega o seu caderninho, anote essas observações, que isso é muito importante para essa unidade que a gente vai trabalhar, que é a unidade de quantidade de matéria, tá certo? Ou concentração em mol por litro. Volume molar. Quando um gás qualquer se encontra na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. De novo, C, condições, N, normais, T, temperatura, P, pressão. E essas condições normais correspondem à pressão de 1 atm ou pressão de 760 milímetros de mercúrio, seria, no caso, uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Essa pressão de 1 atm, pessoal, é a abreviatura de atmosfera, nada mais é do que a pressão que os gases da atmosfera exercem a nível do mar, tranquilo? E a temperatura de 0 graus Celsius, ou em Kelvin, passando para a escala Kelvin, 273 Kelvin. Beleza? Muito bem. Então, toda vez que um gás se encontra em uma pressão de 1 atm e em uma temperatura de 0 graus, o seu volume, o volume de 1 mol desse gás, ó, é constante e vale sempre 22,4 litros. Então, aqui do ladinho, ó, o volume, tá certo? Acompanhe comigo. O volume molar, tá certo? É sempre 22,4 litros. Mas isso é para um gás. E se esse gás estiver nas condições normais de temperatura e pressão, não esqueçam disso. Tranquilo? Muito bem. Agora, aquela formulazinha que eu mostrei para vocês. Determinação da quantidade de substância, número de mols. É só você pegar o número de mols, pegar a massa e dividir pela massa molar. Cortando grama com grama, observe aí que o número de mol vai ser a massa pela massa molar. É o que eu mostrei anteriormente, aquela formulazinha, lembra? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Eu mostrei agora há pouco. Então, essa formulazinha é muito importante. E a unidade do número de mols é o próprio mol, é óbvio, né? Tá aí para vocês. Vamos lá. Dentre as amostras listadas abaixo, indique aquela que possui maior quantidade de matéria, dado aí as massas atômicas. Então, dizer qual delas possui maior quantidade, olha lá, maior quantidade de matéria, é indicar aquela que tem o maior, tá certo, número de mols. Tudo bem? Então, maior quantidade de matéria é indicar aquela que tem maior número de mols, porque a unidade de quantidade de matéria é mol. Tá certo? Mol indica quantidade de matéria. Não esqueça disso. Então, vamos lá. Você pode fazer por regra 3 ou usar a formulazinha, tá vendo? Olha, 1 mol está para 108 gramas, porque eu sei que a massa de 1 mol é uma massa em gramas. Então, é só pegar o U aqui, ó, e jogar G. Então, a massa da prata é 108U, mas a massa de 1 mol de prata, 108 gramas. Tá vendo? Multiplicando em cruz, você vai ter número de mols igual a 0,37. Você pode usar a formulazinha que eu falei, ó, número de mols N, olha lá, é a massa
dividido pela massa molar. Tá vendo? Ó? A massa é 40 gramas e a massa molar 108. Mesma coisa aqui. A massa de 1 mol de cálcio é 40 gramas. Aqui, um átomo de cálcio tem massa 40 U. 1 mol tem 40 gramas. Tranquilo? Então, você vai pegar 40 dividido por 40. Onde esse 40 de cima é a massa que ele deu e o 40 de baixo é a massa molar. Tranquilo? Beleza? Aqui agora, ó, 1 mol de chumbo, que é o Pb, tem 207 gramas, porque um átomo de chumbo tem 207 U. Então, eu tiro U e boto G. Então, vai ficar 207 dividido por 40. Tranquilo? Que vai dar para a gente aí, ou melhor, 40, que é a massa que ele deu, olha aqui, ó, dividido pela massa molar, dá 0,19. Então, a alternativa é a letra B, a resposta aí. Tranquilo? Que é o que tem o maior número de mols. Se a questão não der para você a massa atômica, você pode na tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos estão assim, ó, dentro de um quadrado. Tá certo? De um quadradinho. Deixa eu só melhorar esse quadrado aqui. Beleza? Aí, lá dentro desse quadrado, ao redor do símbolo, deixa eu fazer aqui o quadrado, mais ou menos um quadrado aqui. Não está perfeito não, mas está valendo. Ó, imagina, você tem lá o carbono, por exemplo. Aí, você vai olhar a legenda e vai ver se a massa está em cima ou embaixo. Mas, enfim, a massa é um valor numérico maior, tá certo? Então, imagina aqui, vou botar a massa aqui em cima, 12, e aqui embaixo é o número atômico, 6. Então, não esqueça, o número de cima, tá certo? É a massa atômica, tá bom? Este número aqui é a massa atômica. Já esse outro 6 aqui indica o número de prótons, ou seja, o número atômico o número atômico do átomo, tá certo? Que é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, beleza? Então vamos lá agora para a concentração em quantidade de matéria ou molaridade, ou ainda concentração em mol por litro. É a última unidade de concentração. Então tudo que foi comentado até o momento foi dando para vocês uma base teórica para discutirmos essa unidade de concentração. Então, a concentração molar, que nós representamos por esse M aí cursivo, nada mais é do que o número de mols N do soluto dividido pelo volume da solução. Recapitulando, o índice 1 indica soluto, o índice 2 indica solvente, tá certo? E quando não aparece índice, ó lá, vazio, tá certo? Estamos diante da solução, tá bom? Sem índice, solução. Tranquilo? Muito bem, então. Então, você tem aqui, ó, concentração em quantidade de matéria, nada mais é do que você indicar a quantidade de mols presente aonde? Em certo volume, tá certo? A primeira equação. A gente sabe que para calcular o número de mols de determinada substância, nesse caso do soluto, se eu quero calcular o número de mols dele, se a questão der massa e não der número de mols, o que é que eu vou fazer? Que é o que vai aparecer realmente na maioria dos exercícios, a questão da massa e não dar o mol, aí você precisa, primeiramente, transformar aquela massa que ele deu para mol, como nós vimos no exercício anterior, pega o mol, joga aqui em cima e divide pelo volume em litros. Tranquilo? Beleza? Ou, se você preferir, você pode substituir essa fórmula de baixo, ó, na de cima. Olha lá, substituindo a fórmula 2 na fórmula 1, vamos ter isso aqui. Porque quem é número de mols? Número de mols o número de mols que está em cima, nada mais é do que a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. É Mzinho por Mzão. Tá bom? Mzinho por Mzão é a massa do soluto. Tá vendo aqui, ó? Ó, ou melhor, número de mol do soluto. Tranquilo? Então, você pode usar as duas fórmulas separadamente ou pode usar as duas fórmulas juntas. Vamos para o exercício para praticar isso aqui. Olha a unidade, mol por litro. Por que mol por litro? Porque aqui em cima eu tenho mols e aqui embaixo a unidade vai sair em litros. Ok? Muito bem, vamos aqui a um exercício. Sabendo-se que 100 mililitros de leite integral há cerca de 120 miligramas de quem? De cálcio. Miligramas de cálcio. Calcule a concentração de cálcio no leite em mol por litro. Ele deu a massa molar, que é esse emissão aqui do cálcio, 40 gramas por mol.
O que isso quer dizer? Esse dado aqui quer dizer que cada mol do átomo cálcio equivale a 40 gramas, pesa 40 gramas, tá bom? Observe que para a gente transformar essa massa aqui, ó, em gramas, é só dividir por 1000, porque ela tem que estar em gramas e esse volume tem que estar em litros. Mas vamos lá, a gente sabe que a concentração molar nada mais é do que a massa molar, ou a massa do soluto, eu coloquei o nome agora, tá vendo? Eu não coloquei o índice 1, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, não é isso? Observe aqui, ó, que a massa do soluto tem que estar em gramas. O volume da solução tem que estar em litros. E essa massa molar já está em gramas por mol. Como a massa molar está em gramas por mol, essa massa tem que estar em gramas. Então, esses 120 gramas aqui, esses 120 miligramas, o que foi que eu fiz? Eu transformei ele para gramas. É só pegar, ó, 120 e dividir por quem? Dividir por 1000, como nós já aprendemos lá no início do estudo das soluções. Que nesse caso aqui, ó, você volta 3 casinhas, vai ficar 0,12 gramas. Tranquilo? No caso do volume, 100 mililitros, você vai pegar aqui, ó, esse 100 e vai dividir por 1000 também, para passar para litro. Então, voltando aqui 3 casinhas de novo, o volume vai ser 0,1 litros. Aí é só jogar na fórmula. Você joga aqui, ó, a massa do soluto que ele deu, a massa do soluto que é o cálcio, 120 miligramas, equivale a 0,12 gramas. Você divide aqui pela massa molar, 40, tá vendo? Ó? Que é a massa de 1 mol, tá vendo a massa molar, o Mzão, ó. E aqui é o volume, 0,1. Substituiu, é só multiplicar embaixo, aqui é 40 vezes 0,1, que vai dar 4. Então, 0,12 dividido por 4 vai dar 0,03 mol por litro. E o que isso quer dizer? 0,03 mol por litro. Quer dizer que ele não quer saber a concentração de cálcio, quer dizer que nós temos em 1 litro desse leite integral, nós temos 0,03 mols de cálcio, beleza? Em grande verdade, é o íon cálcio 2+, interpretando aqui este valor aqui. Tudo bem? Próximo exemplo. Determinado produto comercializado em supermercados e destinado à remoção de crostas de gordura de fornos consiste em uma solução aquosa de 2 mol por litro. Olha, 2 mol por litro aqui, ó, é a concentração molar. Então, observe que ele deu a concentração molar. 2 mol por litro. Já deu um dado. Ele deu a concentração molar. De soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? O rótulo da embalagem informa que contém 800 ml do produto. Determine a massa de soda cáustica presente nesse produto. E ele deu a massa molar da soda cáustica, do NaOH, que é a soda cáustica, 40 gramas. Então, e o volume, né, do produto, que é o volume do todo, né, da solução, é 800 ml. Então, o volume 800 ml dividido por 1000, você vai ter 0,8 quê? Litros. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Ó. 2 mol, soda cáustica, 800 ml de solução, que é do produto, o produto é o todo, beleza? E a massa molar, 40 gramas. Vamos lá, ó. Você tem a massa do soluto dividido pelo peso molecular do soluto vezes o volume da solução. Então, ó, 2 mol por litro foi a concentração, lembra? Concentração foi 2 mol por litro e o volume foi 0,8 litros, que nós vimos anteriormente. E ele quer saber justamente o M1, que é a massa da soda cáustica. Aqui, ó, é a massa de quem? A massa do NaOH, que é a soda cáustica. Multiplicando tudo isso aí, extremos vezes meios, M1 vai ser igual a 2 vezes 40 vezes 0,8. Então, a massa do soluto, no caso, esse nosso soluto em questão, é o NaOH.
equivale a 64 gramas. É puramente aplicação de fórmula. Agora, vamos a outro caso aqui, pessoal, que é concentração em mol por litro de íons. Tá certo? Então, ó, dissolvendo esse carbonato de cálcio, que é esse cara aqui, ó, Na2CO3 em água, obtém-se uma solução de 0,3 mol por litro desse cara aqui. Ó. Então, ele está dizendo que a concentração, deixa eu colocar aqui do lado, ó, ele está dizendo para a gente que a concentração molar do Na2CO3 é de 0,3 mols para cada litro. Tá bom? Onde o soluto é o carbonato de sódio, Na2CO3. Só que todo sal, pessoal, quando cai na água, ele sofre um fenômeno da dissociação. São os compostos iônicos, compostos que apresentam metais na estrutura, como o caso do sódio aqui, o Na. Aí, em meio aquoso, ele vai o quê? Ele vai se quebrar. Acompanhe comigo aí, ó. Sofre o fenômeno da dissociação. Observe, ó, que na fórmula nós temos dois átomos de Na. Então, ó, Na e o CO3. A separação, a água separa o metal do ânion, CO3, ó, que é a espécie negativa. E aí você tem cada uma fórmula do Na2CO3 produz 2 de Na, do metal Na, que é o cátion aqui, e do ânion CO3. Então, estes números em vermelho na frente são os coeficientes e indicam para a gente sempre a proporção em mols. Então, você tem 1 mol do carbonato de sódio, cada 1 mol dele que cai na água produz 2 mols de íon sódio e 2 mols de íon carbonato. Então, lembrem, esses números que aparecem na frente, que são as proporções, olha, chamamos de proporções estequiométricas, tá certo? Esse termo estequiométrico indica quantidade, tá certo? Quantidade de substância. Beleza? Então, 1 mol de carbonato de sódio está para 2 mols de sódio, que está para 1 mol de quem? De carbonato. Como a solução contém 0,3 mol dele, então 0,3 mol de carbonato vai produzir 2 vezes 0,3, porque são 2, olha. Esse 1 aqui de carbonato se transformou em 2 de Na. Então, é 2 vezes 0,3. Produzindo, ó, quem? Produzindo 0,3 mol, porque 1 está para 1. Agora, aqui 1 está para 2. Então, se 1 está para 1, 0,3 está para 0,3. E se 1 está para 2, então 0,3 vai estar para 0,6, porque 2 vezes 0,3 vai dar 0,3 mols. Então, a concentração dos íons em meio aquoso vão ser, respectivamente, a concentração, vou colocar aqui embaixo, a concentração do Na+, foi de 0,3, opa, atrapalhei, 0,6 mol por litro, e a concentração de quem? Do CO3 2- é igual a 0,3 mol por litro, ok? Na dúvida, volta ao vídeo, tá certo? Pausa, tenta ver se você consegue fazer sozinho, tá certo? E aí, depois vai ter mais exercícios para que vocês possam fixar mais o conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.